Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 em diante. O pastor vai continuar a série de mensagens sobre o tema "E reinaram com Cristo durante 1000 anos". Vamos continuar falando do milênio, vamos continuar falando da escatologia, a doutrina dos últimos tempos. Vamos continuar falando sobre a vinda de Cristo. Apocalipse 20, versículo 1 em diante. Então diz assim o apóstolo João: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E todo o povo de Deus que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa do Senhor Jesus, ao longo desses últimos cultos, hoje já é o 6º culto que o pastor traz à igreja sobre esse tema, nós já vimos de uma maneira profunda, nós já vimos de uma maneira insofismável que a verdade da Bíblia a respeito desses 1000 anos que o João se refere aqui em Apocalipse é totalmente diferente desta doutrina que tem sido ensinado, via de regra, aí nas igrejas. Porque quando se ensina que Jesus vai voltar a este mundo, que ele vai reinar durante 1000 anos nesta terra, um reinado literal de 1000 anos, olha, isto é um erro, isto é uma heresia. O Novo Testamento, em nenhum momento, ele faz do reinado de Cristo como se fosse um reinado limitado a um período literal de 1000 anos. Você não encontra isso aqui na Bíblia. O que o Novo Testamento mostra é que este reinado é um reinado espiritual e que este reinado espiritual, ele já está em andamento. Já está em andamento. Esse reinado, ele foi estabelecido quando, a partir da primeira vinda de Cristo, a partir do momento que Deus, o Todo-Poderoso, se fez carne no ventre da Virgem Maria. Quando Deus se encarnou, então, quando Deus se fez homem, naquele momento se estabeleceu o reino de Deus sobre esta terra. Então, a verdade da Bíblia é que o reinado de Jesus Cristo foi estabelecido a partir da encarnação de Deus. Ele está em pleno andamento, está em andamento, nós estamos vivendo esse reinado de Cristo, e o objetivo principal desse reinado é destruir todos os inimigos de Cristo, e Paulo disse:
O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, em Hebreus capítulo 1, por favor, confira na tua Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz a palavra. O apóstolo diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que agora Jesus não está mais na sua manifestação de carne. Ele não está mais num corpo de carne. Jesus, depois que subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, depois que ele consumou todas as coisas, ele agora está numa manifestação plena de poder e glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, ele está reinando, aguardando tão somente que de uma maneira definitiva, de uma maneira final, os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aí, depois disto, ele pode voltar a segunda vez. Amém? Olha, veja como isso está claro. Adiante um pouquinho no capítulo 10. João, vê se melhora esse som que está horrível. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só, Jesus tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados de quem? Pelos pecados do seu povo, das suas ovelhas, que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, quando ele sacrificou o seu corpo, quando ele derramou o seu sangue. Então, depois que ele ofereceu esse único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à destra de Deus. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele agora não está mais num corpo de carne, ele agora assumiu uma manifestação plena de poder e de glória. E daí, pastor? Veja o versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que ele está fazendo agora? Aguardando daquele momento que ele subiu aos céus, dali em diante, que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vamos ver Paulo ensinando isto à igreja. 1 aos Coríntios. Estamos fazendo, na verdade, uma recapitulação do que já vimos aqui nos cultos passados, para que depois nós possamos prosseguir, né? Que ainda tem muita coisa profunda e preciosa para trazer à igreja sobre esse tema. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 em diante. Paulo diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quando é que o fim virá? Que fim é este? O dia da sua segunda vinda. O dia que ele vai reinar para sempre com o seu povo, com a sua igreja. Então este fim virá quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Versículo 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você vê, convém que ele reine, mas convém que ele reine quando? Quando ele voltar e reine durante 1000 anos? Não, convém que ele reine agora. O Senhor está reinando durante toda esta era da igreja. Esta era da igreja, que numa linguagem figurada, que numa linguagem simbólica, João chama de 1000 anos. Isso é um simbolismo. Agora, o momento que vai marcar a totalidade da história, o momento que vai marcar, meus irmãos,
a plena realização do propósito eterno de Deus será no último dia, o dia do juízo de Deus. Eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, o que vai acontecer um pouco antes do último dia, um pouco antes do dia do juízo final. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Bom, agora o cenário está preparado para o último dia. Agora o cenário está preparado para o dia do juízo. Agora observe, meus irmãos, que tudo isto aqui acontece num momento único. Tudo isso é num único momento. Quer dizer, os filhos do diabo, aqueles que ainda estiverem neste mundo no corpo de carne, quando eles são reunidos por Satanás, Satanás é solto por um pouco tempo da sua prisão. Ele sai a reunir os seus asseclas, os seus seguidores, os seus filhos em todas as nações da terra. E ele tenta uma última investida contra a igreja. Neste momento, meus irmãos, todos eles são consumidos pelo fogo que caiu dos céus. É o momento final. Reúne os seus seguidores, reúne a sua descendência, reúne os seus filhos, e aí investe contra a igreja. Deus faz cair fogo dos céus, todos são consumidos, todos morrem. Então, todos os filhos de diabo estão mortos, não tem mais nenhum vivo na face da terra. Nesse mesmo instante, começa a ocorrer a ressurreição final. Aquela ressurreição que eu já tenho ensinado à igreja aqui, que é tanto de justo quanto de injusto. Aquela ressurreição que Jesus ensinou durante seu ministério terreno. Vamos fazer um repasse disso também. No livro de João, capítulo 5. Vamos ver o Senhor Jesus falando sobre isto. João capítulo 5, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha só, todos que se acham nos túmulos, todos. O que significa todos? Todos, tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo, sairão. Todos ressuscitam. Aí ele diz: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, volte lá em Apocalipse 20, que eu vou te mostrar a visão que João teve desta ressurreição aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. João diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os grandes, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um
segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, todos ressuscitam dos túmulos, todos, tanto os justos quanto os ímpios, e todos comparecem aonde? Diante do trono de Deus. Os filhos de Deus ressuscitam e comparecem diante do trono num corpo glorificado, e eles ressuscitam para quê? Para receber a ressurreição da vida, para receber a vida eterna. Os filhos do diabo, eles ressuscitam e eles comparecem diante de Deus para a ressurreição do juízo, para serem lançados dentro do lago de fogo. É isso que está escrito aqui. Agora você diz, pastor Carlos Magno, os filhos do diabo, que ainda estavam num corpo de carne, neste dia, eles foram reunidos por Satanás de todas as nações da terra, né? E eles foram pelejar contra a igreja, eles foram lutar contra os santos de Deus. Mas Deus os consumiu, fazendo cair fogo do céu. Todos eles morreram. Depois todos eles ressuscitaram e se apresentam diante do túmulo. Os filhos de Deus, que já haviam morrido, que já estavam nos túmulos, também ressuscitam e também comparecem diante do trono, num corpo glorificado, para receber o galardão da vida eterna com Deus. Perfeito. Pastor, e os filhos de Deus, que ainda estiverem na terra, num corpo de carne, num corpo de pecado, onde é que eles vão estar nesta hora aqui? Onde é que eles se encontram nesta hora? Olha, irmãos, eles também estarão aqui, diante do trono, junto com todos esses outros que ressuscitaram. Só que já transformados num corpo glorificado. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. Eu quero que você observe que é exatamente neste momento final que o último inimigo de Cristo, que é a morte, Paulo diz, é destruído. Olha, leia o versículo 14 outra vez. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então vamos lá, vamos recapitular. O diabo, a besta, o falso profeta, todos foram lançados para dentro do lago de fogo. E a Bíblia diz, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É o versículo 10, né? Nós lemos isso agora. Os filhos do diabo, aqueles que saíram dos túmulos, aqueles que ressuscitaram para comparecer diante do trono, aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, também foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Então veja, todos os inimigos de Cristo, neste momento aqui, foram postos de uma maneira definitiva por estrado dos seus pés. E o último inimigo, que é a morte, também foi destruído. Agora completou-se o ciclo total. Paulo disse, olha, o fim só virá depois disto. Depois disto, virá o fim. Então, agora que tudo isso se consumou, então, meus irmãos, Jesus voltará para reinar para sempre com o seu povo, com aqueles que ressuscitaram dos túmulos, aqueles que ainda estavam na terra, num corpo de carne, que ainda não haviam morrido, que ainda não haviam ressuscitado, mas que também estavam diante do trono. Pastor, mas João não fala aqui de que os vivos também estavam diante do trono. Ele não fala isso aqui, pastor. João não fala, mas a Bíblia fala. João não fala, meus irmãos, porque João aqui, ele não estava ministrando uma aula de teologia. João estava apenas transmitindo para a igreja que naquele momento era perseguida, que naquele momento passava por momentos difíceis, o povo de Deus estava angustiado, muitos deles eram mortos, pagavam com a própria vida por não adorarem a besta, por não se submeterem a um falso evangelho. Então João estava mostrando aqui o que aconteceria no dia do juízo. Ele estava mostrando para a igreja que haveria uma recompensa de uma vida eterna com Deus para todos eles. Este era o objetivo do Apocalipse.
E ele disse: olha, vocês receberão uma recompensa, uma vida eterna com Deus. Os filhos do diabo, condenação eterna. Então era isso que ele estava mostrando. Esta mensagem de João era um encorajamento, meus irmãos, para aqueles irmãos da igreja primitiva que estavam sendo violentamente perseguidos por causa da sua fé, que estavam às vezes pagando com a própria vida por não adorarem a besta. Você sabe o que é uma pessoa pagar com a própria vida por causa da sua fidelidade a Jesus e a palavra de Deus? Agora, eu disse que João não fala que os filhos de Deus que estavam ainda nesse mundo no corpo de carne também estariam diante do trono. Mas eu disse, João não fala, mas a Bíblia fala. João não fala porque João não estava fazendo uma aula de teologia. Ele estava apenas transmitindo uma visão que o próprio Deus lhe havia dado para consolar a igreja, para encorajar a igreja. Sabe? Você imagina um momento difícil daquele. Uma palavra dessa trazia encorajamento, trazia paz, trazia consolo para a igreja. Mas a Bíblia fala, vamos ver a Bíblia falando de que os filhos de Deus, que ainda estavam vivos naquele dia, também compareciam diante do trono. 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Paulo diz assim aos irmãos: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos. Quer dizer, no dia do juízo final, muitos filhos de Deus ainda estarão vivos, ainda estarão neste corpo deles. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós quem? Os que estivermos vivos, seremos transformados. Pastor, mas espera aí. Mas o irmão falou que os que ainda estivessem vivos estariam diante do trono nos céus, diante do juízo, diante do julgamento de Deus. Mas aqui está dizendo que os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Calma. Tem que manejar bem a palavra, né? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Você vê que, às vezes, o apóstolo aborda o mesmo assunto. A uma igreja ele fala de uma maneira, a outra igreja ele já dá mais detalhes, sabe? Ele já entra nos detalhes. Quando João estava falando do Apocalipse, ele não entra nesses detalhes, porque não era o objetivo da aula de teologia para a igreja. O objetivo era apenas mostrar que haveria uma recompensa, que apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, apesar dos mártires, né, haveria um dia que todos estariam diante de Deus e todos receberiam a recompensa, o galardão de viver eternamente com Deus. Enquanto que aqueles que não se submetiam a Deus, aqueles que adoravam a besta, a sua imagem, aqueles que recebiam a marca da besta na fronte e na mão, seriam lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esse era o objetivo. Então veja só, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, agora Paulo fala do mesmo assunto que ele falou para os coríntios, só que agora ele dá mais detalhes. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, né? Para não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro. Versículo 17. Depois,
nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os que já haviam morrido e ressuscitaram. Seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja, os filhos de Deus, que já haviam morrido, ressuscitam dentre os mortos, e juntamente com os filhos de Deus, que ainda estavam vivos, e que acabavam de ser transformados, que também recebiam um corpo glorificado, são agora arrebatados entre nuvens, todos juntos, os que estavam vivos, transformados, os mortos ressuscitam, todos juntos, junto com eles, são arrebatados entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Amém? Estavam ou não estavam diante do trono? Estavam. Pastor, mas eu ouço o pastor Carlos Magnus, os pregadores dizerem que toda a igreja será arrebatada, toda a igreja será levada ao céu, e por um período de 7 anos, aqueles que ainda estiverem na terra, estarão passando pela grande tribulação. Primeiro a igreja arrebatada, depois há um período de 7 anos, então quem ainda ficou, quem não foi arrebatado, passa pela grande tribulação. Irmãos, não existe isto na Bíblia. Os corpos glorificados que todo filho de Deus receberão ao ressuscitar dentre os mortos, não é para o céu, é para a terra. Para isso ele te dá um corpo de glória. Não é um corpo para viver para sempre nos ares e nos céus, é um corpo para viver na terra. Veja outra vez, 1 Tessalonicenses 4,17. Olha outra vez. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram dentre os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra encontro, no texto grego original, que é ampântesis, esta palavra era uma palavra usada naquela época para descrever, meus irmãos, as boas-vindas que os habitantes de uma cidade davam quando recebiam um visitante ilustre. Então, se uma cidade ia receber um visitante ilustre, então todos os moradores daquela cidade saíam da cidade, iam ao encontro do visitante que vinha vindo, e depois retornavam junto com ele para a cidade. Este era o sentido da palavra. Então, o que o apóstolo São Paulo está ensinando aqui nesse texto é que os filhos de Deus ressuscitados e aqueles que foram transformados vivos são arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor que vem vindo, e após esse encontro eles voltarão com o Senhor para onde? Para a terra. Quando diz estaremos para sempre com o Senhor, não é que você vai estar para sempre com o Senhor nos céus, nos ares. Não. Para que Deus te deu um corpo glorificado? Estaremos para sempre com o Senhor, mas para sempre com o Senhor na terra. Eu vou mostrar isso para você. Então, irmãos amados, esta segunda vinda de Cristo, na realidade, será o estabelecimento visível e definitivo de um reinado invisível que já está em pleno andamento. Esse reinado que já está se cumprindo agora é invisível, completamente invisível. Nesta segunda vinda, o que é invisível vai se tornar o quê? Visível. A diferença, meus irmãos, é que este reino atual só pode ser visto pelos olhos da fé. Só pode ser visto pelos olhos da fé. Este reino atual é um reino invisível e ele é totalmente irreconhecível para o homem natural. O homem da razão, o homem da lógica, o homem que quer entender as coisas de Deus mediante a letra. O apóstolo disse, a letra mata. Olha só, veja aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha só. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem da razão, o homem da lógica, sabe? O homem que vai pela letra, o homem que não busca discernir o espírito da letra, que não busca discernir a verdade contida na letra, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para eles isso é uma loucura. Eles não podem entendê-las. Eles entendem que Jesus vai voltar, não, está falando 1000 anos, então vai reinar durante 1000 anos. Eles entendem que vai haver 2 ressurreições, que primeiro ressuscita os mártires e vem junto com Jesus, e durante 1000 anos eles vão reinar nesta terra. Criam um ambiente, meu irmão, que é uma verdadeira ficção científica, onde haverá o crente ressuscitado num corpo glorificado, reinando com pessoas que ainda estarão neste mundo num corpo de carne, num corpo de pecado. Ele diz que Cristo virá para reinar durante 1000 anos, ainda vai combater os seus inimigos com cetro de ferro, ainda vai sofrer afronta na sua soberania. É isso que eles imaginam. Não consegue entender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, que é o que nós estamos fazendo aqui na igreja. Amém? Agora, quando Jesus voltar, aí sim será a manifestação visível deste reino invisível que está em andamento hoje, que é na realidade o que todo filho de Deus aguarda: a segunda vinda de Cristo. Amém? O estabelecimento definitivo e visível do reino eterno de Deus. Tito, Epístola de Paulo a Tito, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que Deus predestinou, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esta bendita esperança e esta manifestação da glória do nosso grande Deus, que todo filho de Deus aguarda, irmãos, isto aqui que Paulo está dizendo é nada mais, nada menos do que a segunda vinda de Cristo. Quando este reino invisível de agora se tornará o quê? Visível. Se tornará absolutamente visível. Só que, neste reinado visível, neste reinado que será eterno, haverá novos céus, haverá nova terra, e só vão participar desse reinado os eleitos. Só vão participar desse reinado os filhos benditos, os filhos amados, aqueles cujos nomes o Senhor Deus escreveu no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém? Só eles. Os outros não. Por isso que antes de vir o fim, né, todos os inimigos de Cristo são postos por estrado dos seus pés, sabe? O diabo é lançado no lago de fogo, a besta é lançada no lago de fogo, o falso profeta é lançado no lago de fogo, os filhos do diabo ressuscitam lançados para dentro do lago de fogo, a morte, que é o último inimigo a ser destruído, também é lançado para dentro do lago de fogo. Aí sim, agora virá o fim. Neste momento que todos ressuscitaram, todos comparecem diante do trono. Os que estavam vivos, os filhos de Deus, num piscar de olhos, são transformados, são arrebatados junto com os mortos, ressuscitados, e vão para diante da presença. Nesse momento, há um cataclisma mundial, universal, e Deus constrói um novo mundo, uma nova terra e um novo céu. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ver Pedro falando sobre isto. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o dia do Senhor é o dia do juízo, que João viu lá, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, viu? Ali é o dia do Senhor.
no qual, olha só, naquele dia, no dia do Senhor, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Tudo que é material, tudo que é palpável, serão abrasados, se desfarão, se destruirão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você sabe o que é que vai acontecer? Olha, é isto que a igreja não compreende. A igreja fica imaginando, meus irmãos, o crente morre, aí um dia ele ressuscita e ele vai morar para sempre nos céus. E para que Deus criou o mundo? Qual foi o plano original de Deus? Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como espíritos angelicais. Aí Deus criou o mundo, esse mundo físico, esse mundo geográfico, e ele disse, eu vou pôr lá os meus filhos num corpo de carne, para que eles dominem sobre toda a minha criação. Colocou o paraíso, né? Colocou Adão e Eva, não havia doenças, não havia dor, não havia o pecado, não havia iniquidade, não havia nada, absolutamente nada do que há nesse mundo. Veio a serpente, induziu Adão e Eva a desobediência contra Deus, e a palavra diz, a terra se tornou maldita. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas eu pergunto, alguém pode frustrar os planos de Deus? O plano de Deus qual era? Criar um mundo magnífico, que os seus filhos dominassem sobre ele, vivesse neste mundo uma vida regalada, sem doença, sem morte, sem choro, sem pranto, né? Como foi no paraíso. O diabo foi lá e colocou a sua mãozinha e criou o problema que criou. Mas Jó disse, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode. Se o teu plano é esse, tem que ser assim. Vai ter que ser dessa forma. Então, o que vai acontecer na realidade é que, da mesma maneira que aquele mundo antigo foi destruído pelas águas, no dia do juízo haverá uma destruição total. Agora, tanto da terra como do universo, pelo fogo. Tudo é destruído. Tudo, absolutamente tudo. Veja só, versículo 5. Aí mesmo na 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, e como o povo de Deus esquece, né? Que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, a palavra de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deu para você compreender? Observe, Pedro não fala aqui nessa coisa absurda, ridícula de Jesus voltar e reinar por 1000 anos nesta terra, junto com pessoas ressuscitadas num corpo glorificado e junto com pessoas ainda vivendo num corpo de pecado. Ele não fala disso. Eu já disse aqui num dos cultos passados e volto a dizer, meus irmãos, olha, esta mistura de mortais com imortais, esta mistura do que é terreno com o que é celestial, essa mistura do que está glorificado com o que não está glorificado, irmão, isso é tão irreal, isso é tão absurdo, isso é tão impossível, que quanto mais eu estudo sobre esse tema aqui, mais eu fico pensando, como é que o povo de Deus pode levar a sério esse tipo de ensinamento? Eu digo, mas será possível? Será que o povo de Deus não lê a Bíblia? Será que o povo de Deus não medita na palavra? Não. É por isso que o Senhor disse, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Crê em verdadeiros absurdos.
Então, Pedro está ensinando aqui que a vinda de Jesus é única e que nesse dia da vinda de Jesus acontece o quê? O dia do juízo. A destruição dos homens ímpios, a terra e o universo são completamente destruídos pelo fogo, e neste mesmo momento Deus cria novos céus e nova terra. Então, quando João se referiu a um reinado de 1000 anos, João não estava se referindo a um período literal de 1000 anos. João estava se referindo, na realidade, a um período de tempo que teve início no ministério terreno de Jesus e que vai até pouco antes da sua segunda vinda. Olha aqui no versículo 8, Pedro diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele fala, não esqueçam disso, não esqueçam, não esqueçam. Pedro, na verdade, está dizendo, olha, não fique pensando que 1000 anos são 1000 anos literais. Para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Um dia é como se fosse 1000 anos. Ele estava dizendo, na verdade, é um período de tempo que vai desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. Olha, a mesma coisa, irmãos, é quando a Bíblia usa a expressão os últimos dias. Você já ouviu disso, né? Olha, irmão, cuidado, estamos nos aproximando dos últimos dias. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Levante a mão. Cuidado, 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 estamos nos aproximando dos últimos dias. Como se os últimos dias fossem dias mesmo, né? Uns diazinhos que vai se agrupar ali pouco antes da vinda de Cristo. Não, não, não. Esta expressão, últimos dias, não se refere, irmãos, àquela época imediatamente anterior à volta de Cristo. Não, não se refere a isso não. Ora, estamos nos aproximando dos últimos dias. Não é isso que se refere. Quando a Bíblia fala os últimos dias, ela está também se referindo a este período compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Pastor, mas é isto mesmo que a Bíblia... Olha, para você não ter dúvidas a este respeito, eu vou te mostrar com Bíblia na mão, que quando todos os apóstolos, quando eles pregavam, ou quando eles escreviam as suas epístolas, eles estavam absolutamente conscientes de que já estavam vivendo naquele tempo, há 2000 anos atrás, os últimos dias. Vamos ver isso com a Bíblia na mão? Por exemplo, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 14. Aqui foi quando aconteceu o dia de Pentecostes, né? Então o Espírito veio pela primeira vez para estar para sempre na vida dos eleitos de Deus. Então havia em Jerusalém pessoas de todas as nações da terra, e quando eles ouviram aqueles homens falando em outras línguas, eles se aproximaram, eles foram atraídos pelo barulho, e uns começaram a dizer, eles estão bêbados, estão embriagados, o que é isso, o que não é isso? Então Pedro se levanta junto com os outros apóstolos e começa a fazer uma pregação. Versículo 14 diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, o que Pedro estava afirmando aqui, na realidade, é que eles estavam, naquele momento, nos últimos dias que havia sido predito lá atrás pelo profeta Joel. O que acontece aqui,
É o que foi predito por intermédio de Joel. Deus falou através do profeta. Nos últimos dias, na era da igreja, desde a morte e ressurreição de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que é o selo de Deus, né? Que é a marca registrada que identifica as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas, estava falando do povo judeu, do que aconteceu no passado com ele, lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo a mesma coisa que Pedro disse. Paulo está descrevendo os crentes daquela época como aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Outro exemplo, 1 de João, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 18. João diz assim para a igreja: filhinhos, já é a última hora. Há 2000 anos atrás, hein? Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João estava dizendo aos irmãos da igreja, e isto eu volto a repetir, há 2000 anos atrás, que eles estavam vivendo o quê? A última hora. Então, olha que coisa maravilhosa. Estas expressões, os últimos dias, né? Os fins dos séculos, a última hora, 1000 anos, todas essas expressões se referem o quê? À era da igreja. Desde a primeira vinda de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda. Os fins dos séculos, os últimos dias, a última hora, os 1000 anos. Então, da mesma forma que nós estamos vivendo a última hora, estamos vivendo o fim dos séculos, estamos vivendo os últimos dias, no que concerne a estes 1000 anos aqui de Apocalipse, nós estamos vivendo hoje o quê? O milênio. Tem coisa mais clara do que isto? Não. Não tem nada mais claro do que isso. Agora, a Bíblia fala que haverá uma consumação desta era. Haverá um momento que essa era finda e tudo se consome. Tudo estará consumado. Haverá um dia que vai marcar o encerramento desta era, que João, já naquele tempo, ele costumava chamar o último dia. É outra coisa. Vamos conferir isso. Abra lá, por favor, no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha como é que Jesus fala disto. Aí é outra coisa, né? João capítulo 6, versículo 39. O Senhor Jesus diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quando é esse último dia? O dia do juízo. Quando os mortos ressuscitam, todos comparecem diante do trono, os filhos de Deus que ali estiverem vivos são transformados, recebem um corpo glorificado, são arrebatados junto com os que ressuscitaram e todos se apresentam diante do trono. Último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou
não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 11, versículo 24. Eu sei, replicou Marta, falando do irmão dela Lázaro, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Capítulo 12, vira uma página à frente, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará quando? No último dia. Existe esta coisa de os filhos de Deus ressuscitarem num dia, aí 1000 anos depois ressuscitam os filhos do diabo. Não, tudo é no último dia. Os de Deus ressuscitam para a ressurreição da vida eterna, né? Os filhos do diabo são julgados pela palavra, a própria palavra que o Senhor tem proferido, a própria palavra que eles rejeitam, que eles não recebem, essa própria palavra o julgará no último dia. São lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora, o último dia, né? Acontece tudo isso, todos esses eventos. E aí, pastor? Volta lá em Apocalipse. Capítulo 21. Tudo que tinha que ocorrer no último dia já ocorreu. Ok? Os filhos de Deus são ressuscitados, saem dos túmulos, recebem um corpo de glória para estar para sempre com o Senhor, né? Os filhos do diabo também ressuscitam para serem lançados no lago de fogo e enxofre. E a morte, que era o último inimigo, é destruído, também é lançado no lago de fogo. Então tudo se consumou. Enquanto tudo isso acontece nos ares, nos céus, Deus destrói a terra com fogo, né? Os céus abrasados, os elementos abrasados se destroem, a terra é queimada, o universo, tudo se acaba. E Deus cria, com seu poder, novos céus e nova terra. Para que Deus cria novos céus e nova terra? É para ficar todo mundo nos céus olhando, né? Que bacana, que visão maravilhosa. Ora, Deus, será que Deus é louco? É que neste momento, meus irmãos, se funde céus e terra. O novo céu e a nova terra é de uma perfeição tão ilimitada que tudo se transforma em céus. Quando se fala de céus, está falando na habitação de Deus. Amém? Olha o capítulo 21, versículo 1. Depois do último dia, olha o que ele vê. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Você sabe o que é que se prega nas igrejas? Oh, meus irmãos, João viu, olha, a cidade santa, a nova Jerusalém. Eles imaginam que é uma cidade mesmo. Vai vir uma cidade descendo dos céus. Oh, cada um vai ter um lugar nessa cidade, ruas de ouro, rua não sei de quê. Oh, vai ser maravilhoso. Vai descer. Oh, imagine o espetáculo. Uma cidade grandiosa, tudo de ouro, tudo brilhando. Irmãos, que cidade santa é esta aqui? O que é esta nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo? A igreja, meus irmãos. Eis que eu vos tenho preparado como virgem pura, né? Como noiva adornada para o seu esposo. A igreja, os crentes não ressuscitaram, não foram ao encontro do Senhor nos ares. Os que estavam vivos não foram arrebatados, transformados também junto com eles. Agora volta todo mundo. Novos céus e nova terra. O Senhor volta com a sua igreja, com a sua noiva. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com... Está vendo como está falando do povo de Deus? Eis o tabernáculo, a morada de Deus com os homens.
Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, como seria bom se houvesse paz na terra, né? Se as coisas mudassem, se não houvesse tanta crise, tanta fome, tanta violência, tanta injustiça, tantos males. Irmãos, isto só vai ocorrer quando chegar o último dia. Aí sim você vai ter um mundo de uma perfeição ilimitada. Mas só os filhos de Deus desfrutam disto. Não haverá choro, não haverá pranto, a morte já não mais existirá, sabe? Olha, não vai haver doenças, não vai haver filho do diabo azucrinando a tua vida, não vai mais haver a serpente tentando induzir você a desobedecer a Deus. Agora sim, será somente Deus e o seu povo. É para dar um aleluia mesmo. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, quem é o vencedor? É quem vence o diabo, é quem está lutando aí. Tem que lutar contra o diabo, tem que lutar. É só o vencedor. Não, o diabo já foi derrotado, o diabo já foi colocado em algemas eternas. O vencedor, isso é um adjetivo, está adjetivando. Ele poderia dizer, em vez de dizer o vencedor, o eleito, o filho amado, a ovelha, herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Pastor, quer dizer que nós vamos herdar isto, nós vamos herdar um novo céu, nós vamos herdar uma nova terra, nós vamos reinar para sempre com o Senhor, não haverá doença, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá essas coisas que existem hoje, nós vamos desfrutar daquele paraíso maravilhoso que Adão e Eva desperdiçou. Exatamente isto. É a volta ao começo, para ficar provado que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Amém? Essa é a nossa herança, viu? E a dos filhos do diabo? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, olha quantos adjetivos ele usa em relação aos filhos do diabo. Covarde, incrédulo, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Então, meu irmão, olha, não gaste as tuas energias, sabe? Nesse breve período de tempo que você vive nesse mundo no corpo de carne. Que é tão rápido a nossa passagem nesta terra, né? Às vezes 40 anos, 50 anos, 60, 70, já está fazendo hora extra. Mas é verdade, viu? Mas é verdade, meu irmão. A Bíblia diz 70, 80, havendo vigor. Porque se a pessoa se cuidar, pode chegar aos 80. Como a maioria não se cuida mesmo, né? Por isso que a média de vida do brasileiro, quantos anos são? Você sabe? A média, 60 anos. 60. Então quem já passou disso já tá fazendo hora extra. Já está no lucro, mas é verdade, já está no lucro.
Não é verdade, Valtinho? Já está no lucro. Então, olha só, é tão rápido a nossa passagem, meu irmão. Eu às vezes olho para os meus filhos, eles hoje estão tudo na escola, né? Mas quando eles estão aqui no domingo que eu olho, eu digo, meu Deus do céu. Às vezes em casa também, né? Puxa vida, eu olho para o Rodrigo maior do que eu. Eu olho assim, meu Deus, parece que foi ontem que eu pegava ele aqui no colo, com meses de nada. Parece que foi ontem. Já se passaram 20 anos. Assim, ó. Às vezes eu olho no espelho e eu digo, cadê aquele rapaz bonito, né, simpático? Ficou para trás, já acabou, entendeu? Eu digo, mas Jesus, mas foi muito rápido. Mas não é verdade. 46 anos. Se eu chegar aos 60, tomara que chegue, né? Que eu tenho uma obra para fazer ainda e eu pretendo fazê-la até o fim. O que representa 14 anos a mais? Nada. Nada. O que representa 60 anos? Nada. E às vezes as pessoas gastam o pouco tempo que tem nessa vida, sabe? Correndo atrás de dinheiro, e se gastando, e um querendo matar o outro, e não tem paz, e daqui a pouco tem um derrame cerebral, daqui a pouco tem infarto, porque quer ganhar dinheiro, quer aumentar a renda, quer ter um salário alto, quer comprar casa própria, quer ter tudo desse mundo. Irmãos, não faça isso não. Por isso que Paulo disse, olha, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, estejais satisfeito. Porque tudo que você almeja de bom para a tua vida, olha, você vai ter durante toda a eternidade com Deus. Aleluia. Toda a eternidade com Deus. Por isso que Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros nesta terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e o ferrugem corrói, mas acumuleis tesouro nos céus, aonde você vai desfrutar dele eternamente. Viu? Então não gaste a tua vida, sabe? Tem gente que deixa de vir a culto por causa, não, mas eu tenho um trabalho a realizar, eu não posso deixar de ganhar esta grana. Não acumule dinheiro nessa terra, não. Acumule, meu irmão, um tesouro nos céus. Cuida da tua vida espiritual, te dedica às coisas celestiais, pensa nas coisas lá do alto, onde Cristo reina, meu irmão. Porque isso é que é precioso para a nossa vida, sabe? Tudo mais nessa terra passa como um sopro. Como um sopro. Rápido. Rápido, 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 rápido. Mas haverá o dia que nós herdaremos essas coisas. Nós vamos reinar para sempre com o Senhor, num novo céu e numa nova terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nosso Deus.